Eu tô me sentindo um navegador do século XVI que vou encarar o Oceano Atlântico com medo que a Terra seja plana. Bom momento, querido ouvinte. Eu sou Guilherme Andrade e nada como um dia após o outro dia. Aqui é Angélica Uegima. Olá, pessoas, ainda com os olhos marejados, quem vos fala é Bruno da S. E está começando o Papo de Calçada. Swingando, 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 swingando. Swingando, 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 swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia. Antes de começar, gostaria de mandar um abraço para o Pensador Louco e para o Leandro Oliveira, que essas últimas semanas entraram lá no nosso grupo do Telegram, estão participando conosco lá, comentando os episódios, trocando uma ideia. Então valeu, pessoal, pela colaboração aí, pelo contato. E você que ainda não está no nosso grupo, mas nos ouve regularmente e quer trocar uma ideia conosco, quer dar sua opinião, quer sugerir pautas, né, quer trocar uma ideia mais próxima conosco, entra lá no nosso grupo Papo com os Ouvintes, t.me/Papo de Calçada Podcast no Telegram. Tem links aí no post, tem link lá no blog, tem link nas redes sociais. E se você não estiver encontrando o nosso grupo, basta nos marcar aí nas redes sociais que nós vamos te passar o link rapidinho e você entra lá, tá? Não fica de fora do grupo não, é muito legal pra gente ter o contato com vocês. E vocês podem pensar do que esse pessoal tá falando, vamos falar de quê? Vamos falar um pouquinho de política, mas numa visão de um pouquinho, né, que a gente quase não fala de política. Cara. Mas vamos falar de um documentário que causou aí um rebuliço há um tempo atrás, né? Nós estamos um pouco atrasados em questão de sair essa pauta, não porque nós queríamos, mas por causa de tempo, de outras pautas que surgiram. Pra gente também não ficar insistindo muito na questão de política, então a gente tenta revezar aí algumas pautas, mas desde que esse documentário saiu, Democracia em Vertigem, da Petra Costa, tá na Netflix. Para falar um pouco, primeiro, do documentário em si, né, que a gente pode analisar algumas questões do documentário, a visão da Petra, né, que esse documentário, ele é 100% na visão dela, então ela não tá falando que nada ali é verdade, é fato histórico, né? Ela tá falando assim, eu vi isso, né? Eu participei desta forma, é isso aqui que eu vi. Se você concorda ou não concorda, se a sua visão é diferente, não estou julgando, mas a minha visão é essa, né? Então é um documentário que tem sim uma ideia dela, né, do ponto de vista dela. E também para comentar o assunto que esse documentário aborda, que é o cenário político desde a eleição de Lula, né, em 2002, que ele foi eleito, assumiu em 2003, até o impeachment da Dilma. Passou um pouquinho, né, do impeachment da Dilma, chegou ali ao governo do Michel Temer, mas que finaliza, né, acredito que seja quando ela também termina de produzir esse documentário, que já é próximo às eleições de 2018, que resultam na eleição de Jair Bolsonaro para presidente do Brasil. Então, gente, primeira coisa, deem aí a visão de vocês sobre o documentário, como que vocês viram esse documentário, a ideia que abriu para vocês, lembranças, né? Vamos começar aí a discutir um pouquinho sobre a ideia do documentário. Deixa eu fazer, antes de tudo, né, uma advertência a quem possivelmente vai escutar esse episódio, e ainda bem que o Guilherme lembrou, né? Se você tá chegando hoje no Papo de Calçada, nunca tinha escutado nada da gente, vai procurar aí no nosso feed, que a gente também já fez uma análise do documentário feito pelo Brasil Paralelo. Então, antes que nos achem tendenciosos, daqui não tem nenhum esquerdista, moralista, fascista, dentista, não tem nada disso. Aqui a gente discute, conversa como
no mundo ideal as coisas deveriam ser. A gente escuta a opinião de todo mundo, nem sempre a gente concorda, nem sempre a gente discorda, mas a gente vai conversando. E como eu disse na minha entrada, né, eu tô ainda sob o efeito de ter visto esse documentário pela terceira vez, porque a primeira vez que eu assisti sozinho e fiquei atônito sozinho em casa. E Renata, né, nesse dia que eu tava vendo, ela tava trabalhando, então ela só chegou tarde da noite, então não podia alugá-la para falar sobre o documentário. Então quando ela viu o documentário, eu assisti de novo, chorei de novo. E hoje, pra vir falar aqui, chorei mais uma vez. Chorei, cara, e entendam bem, caro ouvinte, eu não chorei porque o Lula foi preso, tá? E eu até não tenho vergonha de admitir que chorei no dia 7 de abril de 2018, quando o Lula foi preso. Por uma série de motivos que nem, né, a gente pode comentar até depois. Mas eu chorei porque, do ponto de vista de um historiador, né, tem um meme que sempre rola na internet, né? Eu quero ver como é que os historiadores vão contar isso no futuro. É o que eu tô falando desde 2016, desde quando as gravações que o juiz Sérgio Moro abriu, entre aspas, né, para a imprensa, da Dilma nomeando o Lula ministro da Casa Civil. E eu falei, cara, essa parada é autoexplicativa, tá na cara, só não vê quem não quer. Então, assim, hoje, por exemplo, 3 anos depois que essas gravações foram reveladas, a gente sabe, né, que teve um intuito, pelo menos um mínimo de intenção política ali teve. Isso a gente já sabe. E como eu disse, pelo ponto de vista histórico, assustador é exatamente essa desesperança do futuro. Eu, pessoalmente, eu não enxergo um futuro muito bom, pelo menos nos próximos 3 anos e 4 meses. Mas a grande questão toda ao ver o documentário, perceber alguns detalhes, que é o seguinte: a crise econômica que se abateu sobre o país, ela é real, ela existe, a gente está sofrendo reflexos dela já há algum tempo. Mas eu convoco as pessoas honestas a pensarem o seguinte: se a crise te atingiu e você é uma pessoa que é relativamente abastada / privilegiada como eu, imagina para quem tem menos do que você. Então, no privilégio que eu gozo atualmente, e eu digo privilégios em vários níveis, a minha vida ficou um pouco mais difícil, mas não ficou ruim. E você que de repente tem um pouco mais que eu, ela ficou realmente ruim? Fica a pergunta, né? É uma pergunta retórica. Depois a gente volta mais lá na frente. Mas o documentário me traz isso, entende? É analisar que os últimos 20 anos, ou pelo menos os últimos 16 anos desse século, eles foram jogados no lixo, sabe? Como tipo assim, nada aconteceu e agora o que a gente tem pra encarar pela frente é o nada. Eu tô me sentindo um navegador do século XVI que vou encarar o Oceano Atlântico com medo de que a Terra seja plana. Eu, pessoalmente, dentro do que tudo que tem acontecido recentemente no país de 2016, vamos colocar assim pra cá, eu não vejo muita perspectiva de melhora real para a população brasileira como um todo, né? E hoje, porque estava na pauta já há bastante tempo que gravaríamos sobre isso hoje, eu resolvi que eu ia assistir, mas comecei meio tarde e então eu vi metade para dar tempo de entrar aqui para gravação. Então eu tô com o documentário visto até a metade, exatamente metade. E ele tá seguindo exatamente o que eu imaginei até o momento, que é a Petra Costa, ela é muito sincera e ela é muito honesta com quem estiver assistindo, de que ela tá mostrando esses fatos históricos do ponto de vista dela. Em vários momentos ela deixa claro a história familiar, né? Ela tem uma história familiar pelo lado dos avós de bastante privilégio, né? Um dos fundadores da construtora da Andrade Gutierrez, com os pais militantes de esquerda do PCdoB presos e depois vivendo na clandestinidade, mas queira ou não, alguém que, a despeito dessa história triste que os pais foram obrigados a passar, é uma pessoa que tem, né, uma história de vida privilegiada, assim, porque ela pôde ser testemunha da história, sem se preocupar no almoço
com o que ia comer na janta, é isso que eu tô querendo dizer, né? Por que eu tô dando ênfase nisso? Porque é assim que eu me vejo também. A despeito de toda a luta da minha família, dos meus avós analfabetos, de êxodo rural e dos meus pais que ascenderam nos anos 70 à base de muita luta, à base de muito esforço para dar uma condição de vida melhor para a gente, que eu não tenho, então, eu pude ter uma vida privilegiada e poder fazer parte dessa história sem estar relacionada à luta da minha sobrevivência. Né, acesso à escola, a ensino de qualidade, a uma boa universidade pública e tal, que é uma história parecida com a Petra. Temos 10 anos de diferença, 12 anos de diferença. Então, o que acontece é que eu acabei fazendo parte da história, um pouco antes dela, de, por exemplo, esse momento de abertura política. A primeira vez que ela vota é 2002, que é a primeira eleição do Lula. A primeira vez que eu voto é 89. Que é a primeira eleição direta. Eu ainda menor de idade, né, ainda com o voto facultativo. O que foi me batendo um vazio no peito enquanto eu via é porque eu compartilho do mesmo ponto de vista dela. Isso não é 100% porque a história da minha família não tem nada a ver com a história da família dela e eu não estive ali entrevistando, podendo ter contato com deputados, podendo ver as coisas um pouco mais do lado de dentro. Mas compartilho muito sim toda essa construção do que foi o afastamento da Dilma. Era desse jeito que eu estava vendo a partir de 2015. Eu lembro até que eu estava na cidade do Guilherme nesse dia, que eu tinha ido lá para avaliar o crime da Samarco, né, do rompimento da barragem de Mariana, e aí eu estava, no dia que eu cheguei em Governador Valadares, era a notícia daquela carta de mágoa que o Temer tinha escrito para então o presidente Dilma. Então assim, ela não está contando para mim como foi, porque eu também vi aquilo. Então esse vazio que o Bruno está falando, e eu compartilho com o Bruno agora, não é porque meu Deus, por que o Lula foi preso? Meu Deus, por que o PT isso ou o PT aquilo? É porque a gente que pegou um final de uma ditadura e o nascimento de uma nova fase e o crescimento, a expansão de toda uma discussão de coisas que não se falavam, de coisas que eram veladas, entendeu? Você ter presenciado o negro entrando na universidade, você ter presenciado, no meu caso, a expansão das universidades federais e a chegada das universidades federais em lugares que ninguém nem sabia que existia, sabe? E hoje tem aí centenas de milhares de pessoas atendidas por um ensino um ensino público em nível universitário de qualidade. Eu faço parte dessa história e ver tudo isso sendo negado, esse suspiro de democracia que a gente teve ser tão esmagado, sabe, por conta de coisas que, na nossa visão, e eu estou dizendo nossa, por estar compartilhando o ponto de vista até agora com a Petra, por uma deturpação de interesses. Não tem nada demais, na minha opinião, os grandes empresários terem os seus interesses, entendam isso. Não estou dizendo que os grandes empresários, banqueiros, isso, aquilo, não devam ter os seus interesses. Deturpar os fatos históricos em prol do seu único interesse, sem se preocupar nem um pouco com uma verdade, entre aspas, né, já que a verdade, uma única verdade tem diferentes pontos de vista, é isso que vai angustiando, entendeu? É isso que vai dando esse vazio que o Bruno fala, sabe, que você olha assim, e agora? Entendeu? A gente veio do nada e a gente está no nada de novo. Então, é angustiante para mim, e eu volto a bater nessa tecla que eu compartilho muito o ponto de vista dela. Não é querer dizer assim, o que a gente está dizendo é a verdade. A verdade é uma só. Só existe uma verdade. E vários pontos de vista ao redor dela. Eu ouso dizer que, do ponto de vista da Petra, não existe uma deturpação. Ela está contando um fato como ela viu. O documentário ele começa com a eleição do Lula e me remeteu muito àquele dia, né, aquele 1º de janeiro de 2003, quando o Lula foi empossado, né, o pessoal invadindo o Brasília, né, e aquilo me remeteu na hora, assim, porque eu lembro que praticamente, apesar de ser um dia de feriado, né, 1º de janeiro, mas estava todo mundo acompanhando aquilo ali. A eleição do Lula, ele foi um marco na história do Brasil. Não me lembro assim de depois disso não aconteceu mais, nem na segunda eleição do Lula, e não tinha fato assim de, sabe,
de tão grande, principalmente da parte do povão, né? Os operários e tal. A Petra começa justamente falando isso, né? Houve um fôlego ali, as pessoas começaram a acreditar que o outro lado, né, o lado dos mais pobres, dos operários, dos funcionários da base, né, tivesse chance agora, né, tivesse uma ascensão ali. Isso se confirmou com certeza, né, foi uma ascensão muito rápida até. O Lula em 8 anos mudou muita coisa no nosso país. Assim, a questão de concordar ou não com a política do PT, eu não sou dos maiores fãs do PT. Mas eu não consigo negar o que foi feito. Eu acho ruim os dois pontos, tanto o que tenta negar os avanços e as coisas boas, tanto os que tentam negar as coisas ruins. Eu acho que você não consegue progredir, você não consegue avançar se você não souber administrar o seu lado bom e corrigir o seu lado ruim. Acho que essa sede por se manter no poder, não sei, evitar uma mudança, talvez um medo de nunca mais voltar ao poder, tenha sido um mal. Eu vejo que esse documentário ele é bem didático, você não precisa concordar com ele, você também não precisa assistir o documentário negando tudo que está sendo dito ali, porque chega a uma certa burrice, né, você negar tudo que está ali, porque de certa forma é um documentário, né, está documentando alguns retratos da história do Brasil. Do ponto de vista também mais técnico assim do documentário, eu achei muito interessante a imersão que ela consegue, né? Ela coloca o espectador dentro do jogo político ali, então ela está entrevistando deputados, ela consegue entrevistar o Lula, a Dilma, tenta entrevistar o Aécio, mas não consegue entrevistar até o Bolsonaro, né? Vai no gabinete dele, sendo de esquerda, de direita ou sendo de lado nenhum, antipolítica. É importante a gente assistir para ter mais uma visão, né? Tentar tirar alguma coisa dali. A gente já abordou isso várias vezes. Qualquer lugar que você vá, até no YouTube, no Twitter, o que existe hoje é uma disputa sobre uma narrativa. E muito bom o que você falou. O que ela está mostrando ali, primeiro de tudo, vamos dizer que seja uma visão privilegiada porque ela está lá dentro. Se a gente fizer um cálculo simples, se o atual presidente do Brasil foi eleito com, 57% dos votos, boa parte dessas pessoas que elegeram o Bolsonaro presidente também são pessoas que em algum momento acharam que o governo Lula foi ótimo ou excelente. Essa questão de botar número agora, sou eu que estou propondo. O fato é, o Lula saiu com 87% de voto, de aprovação do governo dele. Então, mesmo com o escândalo do mensalão, mesmo o PT tendo feito o que fez durante os 2 mandatos do Lula, o Lula termina o governo dele dessa forma. A Dilma, ela foi reeleita. Primeira eleição dela, ela ganha com 61% dos votos. Uma mulher que nunca concorreu a cargo público nenhum, vence uma eleição com 61%. Muito se questionou do Bolsonaro nunca ter governado, nunca ter sido executivo em nenhuma esfera, e na época não se questionava tanto, né, de tão aprovado que era o governo do Lula, né? Mas são coisas um pouco diferentes também, porque o Bolsonaro, ele foi deputado por 30 anos, né? Então, assim, quando não se questionava, quando muito dele foi questionado agora, é também porque ele foi deputado por 30 anos e não construiu coisa alguma naqueles quase 30 anos. A Dilma, ela nunca tinha vindo de um cargo eletivo, mas ela vinha dentro do governo do próprio Lula como ministra. Então ela tinha obra para mostrar, né? Então acho que também muito isso. Nesse ponto que se dá a ruptura, você falou muito bem que existe um conjunto de obras que a Dilma
foi responsável, por exemplo, o Lula mesmo a chamava de mãe do PAC, Plano de Aceleração do Crescimento, um plano do governo federal, uma série de iniciativas do poder público com a iniciativa privada para construir obras de infraestrutura, obras, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, etc. E aí, só voltando, quando vence a primeira eleição, vence com 61%. E quando vence a segunda eleição, ela vence com uma margem muito pequena sobre o Aécio, e é nesse momento que, né, o Aécio vai lá e taca fogo no cabaré, pedindo recontagem de votos, essas coisas todas. Até o documentário chega meio que a ensinar isso, que esse é dos motivos que encaminha, né, pro pedido de impeachment da Dilma. A grande questão, e que foi o que eu falei no início, as pessoas, elas não se dão conta que o seguinte, por mais que haja essa disputa de narrativas, as pessoas precisam lembrar que é o seguinte, a opinião de alguém é uma coisa, a opinião sobre um determinado fato é uma coisa, o que a gente retira do fato em si é outra totalmente diferente, contra fatos não há argumentos, então você tem mesmo esses dados sobre essas pessoas, então é muito possível, e aí foi como eu disse, uma das conclusões a que eu cheguei para tentar entender o estado de coisas que a gente está é o seguinte, a gente tinha uma crise econômica, ponto, que ocorre durante o governo Dilma, etc, etc, e também a questão de uma crise política, mas de um sistema político dividido. Gente, vocês não sabem o que é crise econômica, vocês não sabem o que é recessão econômica dos anos 80. Você que tem hoje, sei lá, uns 20 e poucos anos, não sabe o que é chegar num supermercado, ver o negócio, valor X, e no outro mercado tá lá X mais 1, aí quando você volta para tentar comprar o produto mais barato, ele já tá X mais 2. Isso existiu no Brasil, mas ninguém depois do Sarney, ninguém tirou o Sarney do governo. Tiraram o Collor do poder porque o Collor quis ganhar sozinho. O Marcelo Odebrecht diz, inclusive, não só no documentário, o documentário utiliza a imagem dele dando depoimento. O político que fala que não utiliza Caixa 2 está mentindo. E a Odebrecht foi a empresa que mais contribuiu com isso. Então, tudo isso são fatos. A gente não tem muito como discutir com isso. E ficar tentando, porque a visão da Petra é uma visão de esquerda e a visão de sei lá de quem é uma versão de direita. Eu vejo que a Dilma, o grande problema dela, ela pode ser até muito técnica. Ela pode entender de números. Ela é economista, não é? Isso. O próprio Lula, em entrevistas, eu já vi ele comentando sobre isso, que ela é daquelas pessoas que quando pega para resolver alguma coisa, ela vai e resolve. E, geralmente, se você tem numa obra, né, gente que é da parte mais da engenharia, você sempre tem alguém que você sabe que se você jogar na mão daquela pessoa, aquela pessoa vai resolver, sabe? Então você tem a confiança de passar as tarefas mais complicadas para essa pessoa. E eu vejo que a Dilma talvez fosse, principalmente no governo Lula, essa pessoa. Mas eu nunca vi competência da Dilma em questão política. E eu acho que o que derruba ela é essa incompetência política. O Bruno comentou, né, que no governo Sarney a crise era muito maior, mas o Sarney é um macaco velho da política. E você derrubar macacos velhos é bem complicado, porque os caras entendem, falam a língua, conseguem dobrar. Eu vejo até a tentativa de levar o Lula para o ministério, passou a visão de que era para fugir, né? Era para ter um foro privilegiado, mas naquele momento eu nem considero essa a principal razão, sabe? E eu acho até que demorou. Eu acho que a Dilma precisava de alguém que tivesse um jogo político do lado dela, e eu acho que foi nisso o maior pecado dela. Ela não teve jogo de cintura político, sabe? Desafiou o que não era para desafiar e acabou caindo, né? Porque, assim, questões de pedidos de impeachment existiam vários, né? Se eu não me engano, o que foi aceito foi o 13º. Assim, se quisessem ter aberto um processo de impeachment, já teriam aberto. Mas você não sabe lidar com as pessoas que você tem que lidar, isso acaba te derrubando de alguma forma. E aí você cria justificativa para qualquer coisa. Se você quer tirar alguém de algum lugar, a justificativa é o de menos. O que tem que existir é um desejo.
Quando o alinhamento do PT se consagra com o PMDB, vai ser então lançada a candidatura da Dilma pela primeira vez, já com Michel Temer. Eu lembro assim, que no primeiro turno eu não votei, eu anulei, porque eu não conseguia ver esse alinhamento com a velha política como um bom sinal para um futuro próximo. E eu detesto estar certa. Quando chega em 2014, eu votei mesmo na Dilma, porque a ameaça do Aécio era muito forte. Então aí foi o jeito. Mas eu concordo muito com o que você comentou, Guilherme, e eu colocaria uma coisa a mais. Colocaria que dentro do grupo que eu discuto política com pessoas de pontos de vista e de alinhamentos de posições diferentes, então eu converso com várias pessoas que são bem alinhadas a essa visão um pouco mais da direita, pessoas que são mais alinhadas ao centro e pessoas que são de extrema esquerda. Isso é impossível discordar, né? Assim, é como se, devido à falta de habilidade política, a gente sente como se a Dilma tivesse sido um pouco abandonada pelo próprio partido, entendeu? Assim, tem muita gente que responsabiliza o próprio partido por não ter cuidado desse ponto fraco que a Dilma tinha. Então a gente vinha de 8 anos de um... eu acho que independente de concordar com o alinhamento político ou não tem como discordar que Lula é um grande estadista, né? Ele é uma pessoa que, naquilo que ele tecnicamente não vai bem, ele se assessora muito bem. Para mim era muito claro desde o princípio que toda a crise econômica que se estabelece no governo Dilma, ela se estabelece de verdade, mas ela foi super projetada por uma mídia para instigar nós que fazemos parte da massa de manobra, porque estamos aqui fazendo parte disso, entender que o governo estava ruim e por isso ele precisava sair, que é o que o Bruno falou ali atrás. Assim, crise econômica mesmo, as pessoas esqueceram, as pessoas que têm mais de 40 anos, eu acho que esqueceram o que foi. E as pessoas que têm menos de 30, morderam a isca. Por mais que tenha havido uma recessão, por mais que tenha havido um encolhimento, por mais que a taxa de desemprego que vinha de um jeito tenha aumentado naquela época, crise econômica é muito diferente daquilo tudo. Que assim, do meu ponto de vista, aquilo ia chegar cedo ou tarde, porque a gente veio de 8 anos, praticamente 12 anos, de uma expansão de aquisição de bens, né, de uma expansão, de uma certa ascensão das classes econômicas mais baixas aos mundos de consumo, né, então aquela coisa, aeroportos com cara de rodoviária, né, que era uma crítica daquela imbecil, daquela Danusa Leão, e para Nova York estava chato porque até o porteiro do condomínio que ela morava estava indo. Então a gente ia chegar uma hora que aquilo realmente ia precisar estagnar e dar uma encolhida. Então essa falta de habilidade política que a gente coloca na Dilma é uma falta de habilidade política nossa também. Porque a gente é incapaz de ver e de perceber as jogadas que existem dentro desses interesses políticos. Tanto que no documentário, em algum momento, a Petra pergunta para a Dilma se aquilo não teria sido um erro ter se alinhado com o PMDB. Ela fala, bom, a partir do momento que você precisa de uma maioria no Congresso para governar, por que ninguém pergunta se o erro não foi ter eleito mais deputados, senadores da base governista? Essa é uma grande colocação da Dilma. Como você vai eleger o prefeito vermelho se você dá voto para o vereador azul? Essa inabilidade política da Dilma, na realidade, é a nossa também. Eu nunca votei, assim, ninguém. Eu não voto, eu não compareço à urna. Eu tenho título de eleitor, eu não vou. Tem sido assim, pago multa, transfiro o título e a vida continua andando de boaça. Dentro desse aspecto, eu sempre defendi que, independente se Dilma estivesse praticando as tais pedaladas fiscais, como disseram, não importa. Eu disse que aquele impeachment não deveria ter ocorrido. Na pior de todas as hipóteses, 24 anos depois da gente ter mandado um presidente antes, que foi o Collor, a gente estava mandando outra pessoa. Para o ouvinte, mas 24 anos depois, 2 mandatos, o fim do mandato do Itamar, 2 mandatos de Fernando Henrique, 2 mandatos de Lula. Rapaziada, isso é muito pouco tempo, em termos históricos, isso é muito pouco tempo, principalmente porque o Brasil esteve, né, nesses 24 anos, uma parte desse tempo
colado com um determinado pensamento que vinha do PSDB e outro com um determinado pensamento que vinha do PT. Isso é muito pouco tempo para a gente desenvolver o que a Angélica está falando aí, dessa consciência e dessa habilidade política de saber até mesmo como lidar com os políticos, né, profissionais. Porque a gente já falou isso aqui também outras vezes. A gente tem essa mania dessa idolatria às pessoas dos políticos, né? O popular político de estimação. As pessoas têm essa visão desse número 1 que vai resolver todos os nossos problemas, que será a salvação da lavoura e tudo mais. Isso é um pouco dessa inabilidade política. E ter feito o impeachment da Dilma mostra uma outra faceta da nossa inabilidade política. Por quê? 6 meses depois de terem mandado a presidente embora, já estava se votando no Congresso a abertura ou não de um impeachment em relação ao Michel Temer por conta das gravações dele com Joesley Batista, né, que ele fala, tem que manter isso daí, o acordo lá que o Joesley ficava pagando o Eduardo Cunha pro Eduardo Cunha não delatar nada. Hoje, a gente sabe que nem o Moro, nem o Deltan queriam que o Eduardo Cunha denunciasse. Ou seja, tem muito caroço nesse angu. E hoje ainda digo mais, sou radical em dizer, nem o atual presidente eu quero que seja impeachmentado. A impressão que fica sobre o nosso sistema político, sobre a nossa democracia, é que é uma imensa e uma enorme quinta série mesmo. Eu não gosto dele, então tira ele daí. E as pessoas não sabem mais entender que, assim, no jogo político são 4 em 4 anos. Por mais que a gente tenha se acostumado com essa ideia da reeleição, tanto para presidente, quanto para governador, quanto para prefeito, né, cargos do executivo, a gente não pode estar sempre tirando governos só porque eles não nos agradam. Em 2022, meus caros amigos, seja lá quem for o candidato, eu vou votar em qualquer um que não seja o Bolsonaro. Porque eu, Bruno, não quero que ele seja o presidente do meu país por mais 4 anos. É só o meu voto. Pode acontecer de outros milhões de pessoas falarem assim, não, nós queremos mais 4 anos do governo Bolsonaro. Vão ser mais 4 anos tristes, mas é assim que tem que ser. Então, essa inabilidade política, ela tem muito disso, da gente não entender como o jogo funciona, primeiro ponto. Segundo ponto, da gente entender como boa parte desses políticos, eles são ídolos, que você pede autógrafo, que você tira selfie, que você segue na rede social. Eu vejo que a população brasileira, ela é muito despolitizada, sabe? Principalmente pelo recorte que eu tenho das pessoas próximas a mim, familiares, alguns amigos. Eu vejo que as pessoas, elas não se interessam tanto por esse jogo político, talvez por ter, né, que preocupar muito com a sua própria vida, família, ter 1001 coisas para dar conta. Acaba que, né, o cara trabalha o dia inteiro, a mulher trabalha o dia inteiro. Aí você vai chegar, vai ligar o jornal para ver qual deputado que fez tal coisa. Isso é bem cansativo. E tem gente que não, né? Tem uma parte também da população que é bem politizada, que acaba gerando uma confiabilidade, sabe? Assim, essa pessoa, ela entende de política, ela fala bem. Então, muita gente vai, né, nessa onda. O problema do impeachment da Dilma, ele bate numa outra coisa. Ele veio, né, em consequência também daqueles protestos lá em 2013 e tudo mais. Mas ele bate numa coisa que é a população achar que ela tem total controle do cenário político. E isso não é verdade. Quando na eleição do Bolsonaro agora em 2018, eu conversando com várias pessoas que eu via que ia votar no Bolsonaro, algumas delas falam assim, mas se der errado a gente tira, se der errado a gente tira, a gente já tirou a gente tira. Mas esse pensamento, ele é falho, né? Justamente porque um impeachment, ele não pode ser feito a qualquer momento.
Não é a turma, o presidente de classe da turma da sexta série não tá fazendo nada pela turma, você vai, vamos trocar, agora é o Joãozinho que vai ser o nosso presidente aqui, nosso representante. E esse impeachment é ilusório a população pensar que ele acontece por causa do pedido da população. Claro, o pedido da população, ele dá um embasamento para um desejo político. Então você tem uma oposição que queira tomar essa frente, tomar esse poder. Se a gente for pensar, são 4 eleições seguidas do PT. Meio que gera esse desconforto de você pensar assim, opa, será que a gente nunca mais vai conseguir ganhar? Será que esses caras vão ficar no poder para sempre? E aí tem um caminho mais fácil aqui, que é pelo impeachment. Aí vem um grito da população, eu falo assim, opa, a população tá querendo isso também. Mas não é porque a população quer, a população é o que a gente fala, é a massa de manobra, entendeu? Ela está sendo usada para um interesse político. Fica isso, sabe? Eu vi muita gente falando, tipo assim, mas se a gente quiser, depois a gente... Isso não é verdade, isso é perigoso, porque você acaba colocando pessoas incompetentes lá. E até como você disse no começo, a gente vai e a gente tira. Amigo, você vai estar, vamos dizer assim, preocupado com a sua vida, como você falou no início. Não, agora eu não vou, entendeu? Você fica preocupado com a sua vida, porque a sua vida tem problemas mais urgentes. Então, eu vou tirar. Não, agora eu tô ocupado com outra coisa. Não tira, isso é mó falácia mesmo. Isso é tão ilusão, e eu entendi isso, eu acredito que felizmente, mas eu lembro que me doeu muito. Eu já comentei isso aqui em mais de um momento. Foi no impeachment do Collor. Eu fui pra rua, eu pintei a cara, eu pedi o impeachment do Collor. E quando o impeachment do Collor veio, que eu entendi o que tinha acontecido, eu me senti tão idiota de ter feito aquilo, entendeu? De ter ido pra rua, de ter ajudado a organizar as manifestações da universidade na minha cidade, porque, velho, nunca é o povo que tira. Quando eu vi a votação por impeachment do Collor, que eu entendi a dimensão do que estava acontecendo, eu me senti muito imbecil. Tanto que eu não fui pra rua nunca mais pra nada. Não porque eu deixei de ser a favor de causas, né? Eu era super a favor do ele não. Mas era uma coisa... Eu me senti tão usada, entendeu? Que eu peguei uma resistência interna de estar lá na rua, junto com as pessoas, porque era uma multidão, gente. Era uma multidão no impeachment do Collor na rua. Quem acha que o gigante acordou em 2013 não viu o que foi aquele ano do impeachment do Collor. Chega a ser uma dose de ingenuidade o brasileiro achar que é assim que funciona. Quem tira é o jogo político que está havendo lá no Planalto Central. Independente de você ter ido para a rua ou não ter ido para a rua para pedir, ele vai ter acontecido ou não, independente do que o povo tenha pedido. Espero que as pessoas acordem, né, os eleitores acordem, sobre os cargos do legislativo. A importância que é você eleger um deputado, um senador. Eu acho que às vezes as pessoas têm eu discuti também muito sobre isso, assim, quando as pessoas vinham, eu vou votar em fulano, eu vou votar em ciclano. Eu falo assim, mas por que você vai votar nessa pessoa? Porque fulano é bom. Mas o fulano, quando ele foi vereador da cidade aqui, ele fez isso, não sei o que, fez essa... Eu falo assim, mas deputado não é pra bater em Brasília pra trazer recurso pra cidade. Isso é só uma manobra política pro cara ganhar mais votos. Ele tá comprando seu voto. A função do deputado é fazer lei, fiscalizar o governo, barrar ou aprovar medidas do governo. Ele não tá lá pra... eu tô precisando de dinheiro para fazer uma ponte na cidade de fulano de tal. Ele não é um assessor do prefeito que vai lá pedir ajuda pro governo federal. O prefeito que sim é obrigado a ir lá bater na porta do presidente, e eu tenho toda certeza que qualquer prefeito que chegue lá e bata na porta ou do presidente ou do ministro,
ele é aceito, porque a importância de um prefeito é gigantesca, principalmente os prefeitos de cidades de médio porte, grande porte, que tem, né, por exemplo, um prefeito de capital, ele tem praticamente um status de governador, né, porque a grande concentração da população do estado está na capital, na região metropolitana. Então, as pessoas meio que não têm essa visão da função do legislativo, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que tem que mudar. Ficou claro que essa onda bolsonarista carregou muita gente incompetente para o Congresso. O PSL infelizmente, elegeu muito deputado incompetente. É só você ver essas comissões que estão tendo, né, algumas sabatinas aí, até do Moro e do Glenn, que foram transmitidas via YouTube, que todo mundo estava assistindo. Você vê que tem uns deputados, cara, aquele deputado lá que levou, não sei se é deputado ou senador, acho que é deputado, que levou uma taça, cara, pro Sérgio Moro. Nossa, cara, sabe, tipo, não dá pra... Não dá pra levar a sério, Então, as pessoas têm que ter essa consciência de que, às vezes, mais importante, né, o Congresso, ele tá demonstrando a sua importância nesse governo, né? Ele tá sendo bem atuante nesse governo, mais do que em outros, pela fragilidade do executivo, que o Congresso ele tem a sua importância. É necessário você colocar pessoas competentes lá, né? Que tem uma visão política. Não vou dizer que tem que ser um santo que nunca se envolveu com nada, não, mas tem que buscar pelo menos saber qual que é a visão política dessa pessoa, sabe? Você não precisa pôr a mão no fogo pela pessoa, mas você precisa saber, se fulano tiver numa situação X, qual direção ele vai tomar? Uma pessoa, né, cara? Você não tá falando não vamos fiscalizar os 513. Eu sou responsável pela uma pessoa, sei lá, o deputado, quem quer que seja que eu votei, esse cara tá lá também por minha causa. Vamos supor que você não tenha votado no Bolsonaro, mas o deputado em que você votou entrou. É responsabilidade sua fiscalizar. E com um detalhe bem importante, que as pessoas também se esquecem disso, né? Que hoje em dia é muito mais fácil fiscalizar um deputado. Porque hoje, com a internet, tem aplicativos que ajudam você a monitorar. O site da Câmara, até aqui no município onde eu moro, ele é muito simples, mas, bicho, eu sei do que os caras trataram. Porque, por conta de governos anteriores, a transparência política hoje em dia não é nem um compromisso, ela é uma obrigação que todos os deputados, todos os ocupantes de cargo político precisam ter. O presidente agora, recentemente, eu não sei o que ele falou, de cortar não sei o que de um orçamento, e ele falou assim, eu não votei nisso, não aprovei isso, porque se eu aprovo isso, eu vou ser enquadrado em improbidade administrativa e eu posso ser impeachmentado. Então até ele tá ligado nisso, ele poderia ter sido mandado embora como a Dilma. Então fica fácil, vamos dizer assim, para as pessoas fiscalizarem se elas quiserem. Então é só você querer, né, cara? É só você ter a vontade de fazer o negócio e não é, a gente tira. Não é bem assim. Mas tem que ter a vontade para fazer também e a disponibilidade, né? A gente tá aqui, né, em uníssono, nós três, com essa ideia do quanto nós somos analfabetos políticos ou despreparados políticos. Porque parece um senso comum, quer dizer, eu vejo como um senso comum as pessoas dizem, não, mas política é chata, não vamos falar sobre isso, não. Não, gente, a gente tem que falar. A gente tem que falar porque nós tomamos atitudes políticas ao longo do nosso dia que a gente não tem nem noção. E não adianta não querer conversar sobre política. Veja, eu estou falando de política, eu não estou falando de partidarismo ou de posicionamento direita, esquerda e essas coisas todas, que é justamente essa confusão que eu vejo que nos faz muito massa de manobra. Política faz parte do nosso dia a dia, de um jeito que a gente está se negando a enxergar. E aí onde a gente está cada vez mais se comportando como manada, tendo comportamento de gado e sendo verdadeiramente massa de manobra, porque a gente não passa disso. Isso é o que nós somos. Eu, pelo menos, entendo dessa forma. Tem o bom e velho ditado. Acabou o milho, acabou a pipoca.
esse analfabetismo, o que as pessoas dizem que não se mobilizam, elas não vão se mobilizar até um determinado momento, ou como a gente brincou aqui em casa, até eu parar de comer meu queijo brie ou meu queijo camembert e tiver que comer mussarela e queijo prato. Ele não deixou de comer queijo, mas para ele tá uma crise econômica porque ele não consegue mais comer queijo brie, e não é bem assim. E aliado, né, a essas falsas visões que a gente tem de políticos e tudo mais. Momento cultural. O crime fala pra mãe. Tem um negocinho aqui que vai pedir música no Fantástico. 2 domingos atrás, Angélica sugeriu. Domingo passado, Guilherme sugeriu. Hoje é a minha vez de sugerir. Não percam o glorioso e, na minha opinião, o melhor filme que eu vi esse ano, Paraíso Perdido. Muito lindo, filme nacional, com um dos melhores elencos assim reunidos. Erasmo Carlos, fantástico. Júlio Andrade, que pra mim que é o que faz o plantonista do Sob Pressão. Marjorie Stiano, sempre, na minha opinião, sempre foi uma grande atriz, mesmo quando fazia aquela chata da Natasha na Malhação. É uma história de amor, sabe? É uma história de amor, ponto. E no fim, assim, você pode até achar a sua vida tá ruim porque fulaninho fez isso, isso e isso. Mas você tá só pensando no seu lado, na sua versão. Você não sabe o porquê que fulaninho, fulaninha fizeram isso, porque eles estavam sentindo ou pensando alguma coisa, né? Então o filme mostra isso, e com um delicioso fundo musical, que até você... E aqui quem vos fala é um amante do death metal, mas que gosta de boa música. Só tem musicão, velho. Só tem musicão durante o filme todo, que ajuda a deixar o filme mais bonito ainda. Paraíso Perdido tem na Netflix. Eu recomendo. Então, a minha dica cultural, eu até perguntei para os meninos aqui se eles acreditavam que vale uma dica cultural. Trata-se de um aplicativo que tem na Play Store, pelo menos de Android. Chama-se Querida Ansiedade. É um aplicativo desenvolvido, então, principalmente por uma psicóloga, e do que se trata tá bem claro, né? Então tem dicas de meditação, dicas de texto, dicas de vídeo, dicas de áudio, dicas de exercícios para quem sofre dessa monstrinha chamada de ansiedade. Quem realmente sofre de ansiedade sabe do que eu tô falando. Sabe que eu não estou falando que a ansiedade é aquela pressa de resolver alguma coisa. A ansiedade não é estar com o coração disparado esperando alguém chegar, algum evento acontecer. A ansiedade tem raízes muito mais profundas, desencadeiam uma série de reações ruins, tanto para a nossa mente quanto para o nosso corpo, e não é uma questão de se acalmar. Porque existem muitas pessoas ansiosas que são muito calmas. A ansiedade, ela está enraizada em outra coisa que não é a impaciência, não é a pressa e não é o nervosismo. Então, quem estiver ouvindo e tiver mesmo ansiedade sabe do que eu estou falando. Então, é simples, não é um aplicativo que vai acabar com o problema da ansiedade, a pessoa não vai deixar de sofrer de ansiedade por causa do aplicativo, mas ele trabalha muito a nossa sensação, né? Quando você abre, lê os textos, vê os vídeos, e você vê que aquilo tudo que você sente, aquilo tudo que está na tua cabeça no momento de crise, é algo conhecido, é algo que faz parte de toda uma situação que leva esse nomezinho de ansiedade. Eu vou indicar, primeira coisa, eu queria só fazer uma lembrança aqui de uma coisa que já foi indicada, que é o Bandidos na TV. Acho que foi o Paulo Zanella que indicou esse seriado documental. Tá na Netflix. Tem um pouco a ver com o assunto de hoje, então vai lá, confere. É muito legal, muito divertido, interessante. Mas a minha indicação mesmo de hoje é uma série da Netflix, uma série alemã,
que chama Como Vender Drogas Online Rápido. O título parece que é meio que um besterol, uma série adolescente, e é sim uma série adolescente, mas ela é muito interessante. É uma série rápida, de episódios de 30 minutos, 10 episódios. Me surpreende porque eu não conheço muito sobre a cultura, as produções alemãs, né? Conheci a série Dark, não sou fã, assisto, mas não gosto. E essa série eu gostei, eu vi que tem, né, coisa muito boa, eles estão produzindo coisa muito boa lá. A dinâmica da série é muito atual, ela é muito voltada para a internet. E ela sabe utilizar a velocidade, o compartilhamento de dados, a informação rápida, frenética. Então traz essa ideia do momento que nós estamos vivendo, onde até acaba aflorando mais esse problema que a Angélica está falando, que é da ansiedade, né? Muita gente, alguns profissionais colocam na internet, na tecnologia, nesse acesso muito rápido às coisas muito imediatas, né? Um pouco dessa ansiedade está sendo causada por causa disso, né? As pessoas estão no imediatismo tão grande, as coisas têm que ser tão rápido, tudo tem que dar certo tão rápido, que as pessoas não têm, a paciência, a calma, não param às vezes para relaxar, e essa ansiedade vai crescendo cada vez mais. A pessoa que já tem uma tendência à ansiedade, ela fica, mais e mais ansiosa cada vez mais. E tá falando aqui uma pessoa que foi diagnosticada como tendo um problema com ansiedade. Eu tenho problema com ansiedade, faço tratamento com isso. Então essa série é muito interessante, a dinâmica, os atores são muito carismáticos, a história é tem muitas reviravoltas, assim. Põe no chinelo bastante produções, sabe? Bastante produções aí que tentam fazer coisas parecidas e não conseguem. Então fica a dica aí, Como Vender Drogas Online Rápido. Tá na Netflix, a série super divertida. Muito obrigado, pessoal, que participou hoje, Bruno e Angélica. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam, que estão sempre nos acompanhando, que estão compartilhando nas redes sociais os nossos episódios, que indicam para os amigos, que estão no grupo do Telegram, t.me/Papo de Calçada Podcast. Ou então é só procurar lá no Telegram ouvintes do Papo de Calçada. Você entra no nosso grupo, acesse também o nosso blog, né? Papo de Calçada podcast.blogspot.com. Lá você vai ter também outros podcasts além do Papo de Calçada, como o TV na Calçada, que é sobre séries e filmes, o Remix, que é um podcast solo, onde 3 pessoas se revezam aí ao longo das semanas para falar de assuntos mais pessoais, dos seus pontos de vista sobre alguns assuntos que não cabem em um episódio do Papo de Calçada. E também às vezes tem alguns textos, vai depender aí da disponibilidade do pessoal escrever o assunto interessante, mas sempre tem alguma coisinha. Então vai lá, confere. As nossas redes sociais é só procurar por Papo Calçada no Twitter, no Facebook e no Instagram, tá? Marca a gente lá, mande seu comentário, fala pra gente se você tá ouvindo, se não tá, se tá gostando, se não tá, sugere pautas, sugere temas. Estamos sempre abertos a discutir, Continue as nossas discussões aqui nos comentários ou lá no grupo também, se junte a nós no grupo. O nosso YouTube está de vento em polpa aí, com o Paulo Zanella assumindo a responsabilidade de publicar mais lá. Então acesse também o nosso canal do YouTube, basta procurar Papo de Calçada Podcast, segue no canal lá. Os episódios são sempre publicados no YouTube também. Então se você quer indicar o podcast para alguém que não tem o traquejo aí de assinar feed, não conhece muito bem as plataformas, como o Spotify, o Deezer, passa o canal do YouTube lá, que a pessoa acompanha toda semana, a gente publica lá. Apenas os episódios musicais não são colocados no YouTube por causa de direitos autorais das trilhas. Então é isso aí, galera, valeu, até a próxima semana, um abraço. Valeu!